Olá, sabe aquelas empresas que parecem ter o toque de Midas, que tudo que fazem vira ouro, enquanto outras, que até têm produtos ótimos, simplesmente somem do mapa? Pois é, a resposta para isso não é sorte, não. É algo muito mais profundo. Uma cultura de inovação. Hoje a gente vai desvendar juntos como sair do acaso e transformar a inovação num verdadeiro motor estratégico. E vamos começar com aquela pergunta que, olha, tira o sono de muito líder por aí. Por que tantas empresas que já foram gigantes, referências no mercado, acabam morrendo na praia? A real é que a resposta é dura, mas é bem direta. Nesse mundo que muda numa velocidade maluca, inovar deixou de ser um luxo, um diferencial. Virou questão de sobrevivência mesmo. É o que separa quem vai continuar no jogo de quem vai ficar para trás. Simples assim. Mas não é só sobre sobreviver, não. A verdadeira mágica da inovação é que ela cria um ciclo positivo de crescimento, sabe? É sobre ganhar competitividade de verdade. Vamos dar uma olhada em como isso funciona na prática. Pensa só nas empresas que são líderes de mercado. Elas não só criam coisas novas, elas otimizam processos para gastar menos, criam produtos com mais valor agregado que dão mais lucro, elas se diferenciam, abrem novos mercados. E o mais legal de tudo, cada vez que elas fazem isso, elas ficam melhores nisso. Criam um conhecimento interno, uma cultura que é quase impossível de copiar. É uma verdadeira bola de neve do bem. Tá, beleza. Se inovar é tão bom assim, por que tem tanta empresa que patina nisso? É que a inovação não nasce sozinha no meio do nada, né? Ela precisa de um terreno fértil. E o papel da liderança é exatamente esse: limpar o terreno, tirar as pedras do caminho. E falando em pedras, existem 4 grandes vilões que sabotam a inovação na maioria das empresas. Vamos conhecer cada um deles porque, como diz o ditado, a gente precisa conhecer o inimigo para poder vencer a batalha. O primeiro vilão é aquela miopia corporativa, sabe? A empresa se tranca na sala de reunião, se apaixona pelas próprias ideias e simplesmente esquece de ir lá fora conversar com quem mais importa, o cliente. O resultado? Uma solução perfeita para um problema que ninguém tem. O segundo é o que a gente pode chamar de vácuo criativo. É aquele clima de apagar incêndio o tempo todo. A pressão por resultado para ontem é tanta que sufoca qualquer respiro de criatividade. E se a equipe for toda muito parecida, pensando igual, aí piorou, vira aquela mesmice sem fim. Ah, esse aqui é clássico. E talvez seja o sabotador mais perigoso de todos. Sabe aquela cultura que pune o erro? A galera aprende rapidinho a não arriscar. Afinal, ninguém quer colocar o seu na reta para uma ideia que pode dar errado, né? Só que sem risco, sem experimentar, não existe inovação de verdade. E para fechar, o sabotador do quase. A ideia era sensacional, a equipe super motivada, mas o projeto se perdeu no meio da burocracia, da falta de apoio de quem decide ou simplesmente porque não tinha um processo claro. Uma grande ideia que morre na praia é um desperdício enorme de talento e energia. Ok, já entendemos os problemas. E agora, como é que a gente supera esses vilões de um jeito inteligente e estruturado? A resposta está em entender que isso é uma jornada, e a curva de maturidade da inovação, a tal da CMI, é o nosso mapa para essa aventura. Pensa na CMI como um mapa do tesouro mesmo. Ela não só mostra onde está o X que marca o tesouro, que é ter a inovação como parte do sistema, mas também te dá todo o caminho, passo a passo, para chegar lá sem se perder. Essa curva tem 6 estágios, e aqui vem o pulo do gato. Não dá para pular etapas. É que nem construir uma casa. Tentar fazer o telhado antes da fundação não vai dar certo. Você acaba com uma inovação de fachada, que é bonita por fora, mas cai no primeiro vento. Vamos passar por cada um desses degraus. Tudo começa com o estalo, o momento em que a ficha cai. Geralmente vem com um susto, um concorrente novo que chega quebrando tudo, uma tecnologia que muda o jogo, uma crise. A liderança olha para o futuro e pensa: eita, se a gente continuar fazendo a mesma coisa, a gente não sobrevive. Esse é o pontapé inicial. Com o senso de urgência ligado, o próximo passo é botar todo mundo na mesma página. Imagina uma orquestra onde cada um toca uma música diferente. É o caos. Aqui, a empresa alinha os conceitos, define o que é inovação, o que é só melhoria e quais ferramentas vão ser usadas. É para todo mundo tocar a mesma sinfonia. É nesse ponto que inovação deixa de ser só uma palavra bonita, um buzzword, e vira parte da estratégia de verdade. A empresa para de atirar para todo lado e decide onde vai focar sua energia. É no produto? É no processo? É na experiência do cliente? Ter foco é o que transforma a intenção em um plano de verdade. Com o alvo definido, chegou a hora de construir a fábrica de inovação. É isso mesmo, uma fábrica. Ou seja,
Criar um processo claro, um funil que organiza as coisas desde a hora que a ideia surge, passando pela seleção das melhores, até o projeto virar realidade. É botar ordem na criatividade para ela gerar resultado. Bom, agora a gente chegou no estágio mais difícil, mas que é o que realmente separa os gigantes do resto. É aqui que a cultura muda. As pessoas começam a se sentir seguras para dar ideias novas, para testar coisas e, principalmente, para errar e aprender com o erro. E olha, cultura não se cria com e-mail não, se constrói com o exemplo da liderança todo santo dia. E, finalmente, no topo da curva, a inovação vira uma disciplina, como finanças, como marketing. A empresa passa a medir o investimento, o retorno, analisar o que deu certo, o que deu errado. A inovação deixa de ser um ato heróico de alguém e se torna um motor de crescimento confiável e previsível. Tá, muito legal tudo isso. Mas e para quem é da área de tecnologia, de sistemas de informação? Onde é que a gente entra nessa história toda? Qual o nosso papel nessa jornada? E para responder isso, tem uma frase clássica do Peter Drucker que é matadora. Ela diz tudo. Basicamente, não adianta ter a melhor tecnologia do mundo, o plano de transformação digital mais genial, se a cultura da empresa não comprar a ideia, o projeto não sai do papel. Já era. Por isso, para quem é de TI, o primeiro trabalho é diagnosticar em que ponto daquela curva a empresa está. Se a empresa está lá no comecinho, o maior desafio não é técnico, é cultural. O profissional de TI tem que ser quase um psicólogo, um agente de mudança. Agora, se a empresa já está madura, aí a tecnologia vira um foguete. Ela acelera uma cultura que já está pronta para voar. Se tem uma ideia principal para a gente levar de toda essa conversa, é esta aqui. Inovação não é um evento isolado, um workshop de fim de semana, nem um raio de genialidade que cai do céu. Inovação é um sistema, é um conjunto de processos, de cultura, que é cultivado de propósito, com intenção, por uma liderança que está de fato engajada. E para fechar, fica a reflexão. Aí onde cada um trabalha, a inovação é tratada como sorte, como um raio que pode ou não cair, ou ela é o resultado de um sistema desenhado, planejado e gerenciado para acontecer? A resposta para essa pergunta, pode ter certeza, diz muito sobre o futuro de qualquer organização.